Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer a doutora Rafaela Torreão, que é ginecologista. Teve uma briga em casa, porque ela é filha da doutora Rita de Cássia, ginecologista, e do doutor Adilson Torreão, que é um dentista famoso. Teve uma briga em casa, mas a mãe ganhou e ela, em vez de fazer odontologia, foi fazer medicina e na mesma área da mãe, ginecologia. Foi influência da doutora Rita para você ir para a ginecologia? Com certeza não, João. Manhã, na verdade, quando eu escolhi fazer GO, né, ginecologia obstetrícia, ela questionou, ela fez, minha filha, você tem certeza, a demanda é muito grande, um sacerdócio muito grande, né, a gente não tem hora para nada, dia para nada, mas eu acabei me apaixonando quando eu rodei na sala de parto do IMIP. Eu fiz faculdade na Faculdade Pernambucana de Saúde, né, FPS, e engraçada essa história, na verdade, porque eu não gostava muito de ver sangue. Eu passava mal quando via sangue, quando via cirurgias. E aí, quando eu cheguei na sala de parto do IMIP, eu me encantei pela obstetrícia, me apaixonei, principalmente pela área de parto normal. E aí, ninguém mais conseguiu... Parto normal não tem sangue, não, é? Tem, mas ainda assim eu fiquei encantada quando eu comecei a ver aqueles bebês chegando, a emoção que tinha naquele momento. E assim, a medicina, a gente sabe que a gente vê muitos momentos difíceis, né? A obstetrícia me abriu um lado da medicina que me veio com muitas alegrias, muitos momentos felizes. Então, assim, isso me encantou de uma forma que eu fiquei encantada com aquilo, apaixonada. E aí ninguém mais conseguiu tirar da minha cabeça que eu iria ser obstetra. O que é que decide, doutora Rafaela, quando a senhora está, se será parto normal ou cesariana? Como é que a senhora decide por que será? Então, primeiramente, a escolha da paciente, né? Eu sempre gosto de frisar isso, que é importante, é a decisão da paciente. Porque, por exemplo, mesmo que o parto normal, na grande maioria das vezes, seja melhor para a saúde da paciente e do bebê, se aquela paciente não quer de jeito nenhum passar por um parto normal, é a opção dela. A gente explica sempre risco, benefício e deixar ela muito à vontade para escolher. Agora, em algumas situações, o parto normal ele vem com um risco associado que não vale a pena. Nessas situações, a gente, em conjunto com a paciente, avalia os riscos, pesa os riscos, explica a ela e ao acompanhante, né, em sua grande maioria das vezes, o marido, que esse risco não vale a pena. Explicando isso, na grande maioria das vezes a gente não tem muito problema, a paciente compreende e a gente assim indica a cesariana. A senhora, como ginecologista, acompanha a mulher que vai ter filho desde que a gravidez é confirmada até o parto, pré-parto? Na verdade, João, o ideal é que a paciente comece esse acompanhamento antes de engravidar. A gente sempre orienta que a paciente ela procure um GO, né, um ginecologista obstetra, pelo menos 3 meses antes de liberar para engravidar, para a gente poder fazer os exames de rotina, começar a suplementação vitamínica e avaliar como é que a saúde dessa paciente está para iniciar uma gestação. A senhora pegou alguma grávida com Covid? Peguei algumas várias. Mas você tem experiência porque sua mãe teve Covid, né? Minha mãe teve Covid grave, passou 15 dias na UTI, foi um susto grande que a gente teve. Graças a Deus, hoje está bem. E como era o tratamento com as grávidas com Covid? Então, no início a gente não sabia muita coisa, né? Era tudo muito experimental ainda. Eu tive apenas um paciente, o contato com uma paciente que realmente teve um quadro grave, ficou na UTI. A maioria dos pacientes foram quadros muito leves, muito sutis, e a gente conduziu mais com medicação sintomática, de fato. Medicação para febre, para dor, avaliando o estado geral daquela paciente, vendo como é que ela estava, se conseguia permanecer em casa. Olha, um tema que foi muito badalado, agora se falou menos, foi a gravidez de Cláudia Raia, com 50 e poucos anos. Aquela coisa é normal, a pessoa que vai com a idade de Cláudia Raia, a senhora aconselha a engravidar ou não? Como é? Então, João, foi uma polêmica muito grande, né? Na verdade, saiu em alguns lugares que ela tinha tido uma gestação natural. E não foi bem assim, tá? Ela fez uso de hormônios para ovular, porque ela estava pretendendo fazer uma fertilização. E aí, no uso desses hormônios, ela acabou ovulando e acabou engravidando sem precisar passar pelo processo da fertilização. Mas não foi bem uma gravidez totalmente natural. É muito difícil uma paciente com mais de 50 anos apresentar uma gestação natural, tá? E, de forma geral, a gente contraindica isso pelos riscos que vêm associados com uma gestação nessa idade, especialmente os riscos de cromossomopatias, que são doenças como, por exemplo, síndrome de Down. Mas hoje está aumentando, doutora Rafaela, a idade máxima para uma mulher engravidar.
no seu julgamento, qual é a idade máxima? Então, em termos de saúde, o ideal seria até os 35. Hoje a gente tem um perfil de segurança bem bom de uma paciente até os 40. Ainda surgem alguns pacientes acima dos 40 querendo engravidar, conseguem engravidar naturalmente. Já tive pacientes, inclusive, com 44 anos que engravidaram sem querer, uma gestação não planejada. E, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, sem querer, estava rezando, não. Querendo, mas sem coisa. Mas Deus, gravidez sem querer... Mas quem me dera, né? Mas aí... E a gravidez na adolescência? É complicada? Complicadíssima, João. Até porque as famílias têm uma dificuldade de aceitar, né, essa gestação na adolescência. Eu sempre explico para as pacientes, minhas adolescentes, que a gravidez é para ser um momento tão feliz, tão alegre na vida da mulher, né? Para quando a gente descobrir uma gravidez, a gente querer contar para todo mundo, na fila da padaria, do banco, do shopping, querer virar para o vizinho e dizer, ó, tô grávida. E aí, quando a gente bota o carro na frente dos bois, isso se torna um momento tão tenso, tanto estresse. Então, assim, sempre oriento que elas me procurem antes de iniciar a relação, para que a gente possa começar um método contraceptivo eficaz. Qual é o método hoje mais eficaz? Em termos de contracepção, o método que a gente vai ter com melhor eficácia é o implante subdérmico, que é aquele chipzinho que vai embaixo do braço, que não é o chip da beleza, tá? O hormônio que vai dentro dele é diferente. O Implanon, que é o implante que a gente tem, ele leva etonogestrel. É o hormônio que a gente usa, que a gente bota aqui embaixo do braço. Em termos de contracepção, é o menor índice de falha que a gente tem, inclusive menor do que as cirurgias, vasectomia e laqueadura. E o preservativo? Então, o preservativo, ele não é em si um método tão ruim, só que ele é um método que depende muito da forma que ele é usado. E como muitas vezes a paciente e o parceiro acabam usando o preservativo de forma não ideal, ele acaba tendo um índice de falha que é um pouco maior do que deveria, inclusive. Aí outro dia eu vi uma piada, o cara disse, como é seu nome? Coadinho, que a camisinha furou, né? Furou, aí ele é coadinho, né? Mas outro assunto da mídia, doutor Rafael. Agora nasceu um menino com não sei quantos quilos, 5 quilos, 7 quilos. Isso. E como é fazer um parto do menino? Foi 7 quilos, não foi? Mais de 7 quilos. Como é fazer um parto do menino de 7 quilos? Então, esses bebês a gente não deixa passar por um parto normal pelo tamanho, a gente indica uma cesariana. Agora, é muito raro a gente ter bebês que cheguem a esse peso, isso é um extremo de peso muito grande. Isso mostra claramente uma negligência no pré-natal dessa paciente, né? Foi um caso que repercutiu muito na área da obstetrícia, porque para a gente que é obstetra, quando olha um bebê desse, a gente só pode pensar, não tem como pensar em outra coisa, que houve uma diabetes gestacional que não foi diagnosticada e não foi tratada como deveria. Então, assim, é algo que preocupa muito a gente, porque a gente sabe que as pacientes, principalmente do SUS, têm uma certa dificuldade de ter acesso a um pré-natal de uma qualidade razoável. E tem muitos que não têm pré-natal, né? Não tem, não conseguem. E é muito ruim, né? Isso. E, assim, a própria qualidade, sabe, João? Outro dia eu estava no plantão e atendi uma paciente que ela tinha diabetes gestacional. Anotado no cartão do pré-natal o valor da glicemia de jejum, né, da glicose, do açúcar que a gente mede no sangue alterado. E eu disse a ela, olha, você sabia que você tem diabetes gestacional? Você está fazendo acompanhamento com pré-natal de alto risco? Ela fez, doutora, eu sei que eu tenho o diabetes gestacional. Eu disse, inclusive, no meu posto, que eu procurei e vi. E o médico do posto disse que eu não tenho e não preciso de um pré-natal de alto risco. Olha, a advertência da sua mãe está valendo de vez em quando. A senhora está numa hora de lazer, está na hora de estudar e corre que o menino vai nascer? Tem, já aconteceu. Ela já me ligou uma vez, eu estava dormindo domingo de noite. Acho que eu estava no começo da minha gravidez, inclusive. Ela me ligou e fez, bota uma roupa, desce que tem uma paciente com 8 centímetros no hospital. Eu cheguei e fiquei, mãe, eu estou deitada. Ela, não, vamos embora. Eu digo, tá bom. Quer dizer, a ginecologista tem esse problema, né? Isso é imprevisibilidade, né, da GO. A gente não tem como ser previsível trabalhando com obstetrícia. Doutora, as doenças sexualmente transmissíveis ainda acontecem num número expressivo? Extremamente expressivo. Especificamente a sífilis. Aqui em Recife, né, Pernambuco, a gente é uma região endêmica em sífilis. Nós temos um índice altíssimo de pacientes com sífilis, inclusive pacientes que recebem diagnóstico e não completam tratamento. E esses bebês, às vezes, passam dias e dias internados para poder completar tratamento. Nascem com o que a gente chama de sífilis congênita, né? Que é quando a sífilis passa da mãe para o bebê dentro da barriga. Esse bebê nasce com alguns problemas. Inclusive, é uma causa importantíssima de óbito intraútero, né? O bebezinho ir a óbito dentro da barriga, falecer dentro da barriga. O que é sífilis?
Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, pode ser transmitida por outras formas, né, outras vias, mas a principal via de transmissão é a sexual e ela é dividida em algumas fases. A gente trata ela, o tratamento é super simples, muito fácil de fazer. Mas tem um negócio de umas cruzes, né? Tem sífilis de uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Né? A gente não trabalha com cruzes em relação à sífilis, a gente trabalha com falava, fases. Né? Isso, a gente trabalha com fases. Fases. Isso. E quer dizer, que tem a sífilis de fase mais... inicial e depois a sífilis mais tardia. E o pré-nupcial ideal, qual é? O pré-nupcial é importante também para a ginecologia? Os exames pré-nupciais, que você diz. Se a paciente ainda não tem relação sexual e pretende ter relação apenas quando casar, é extremamente importante. Inclusive que o parceiro também faça os exames, caso eles não vão fazer uso, né, de condom, que é a camisinha, o preservativo, já que o preservativo é o único método que protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, sempre que a gente pensa em ter relação e não fazer uso da camisinha, a gente precisa que os dois façam um check-up antes. E como é que a senhora reage quando um casal chega lá e ele não consegue ter filho? A senhora aconselha a gravidez in vitro? Se necessário, aconselho, João, mas antes da gente indicar uma fertilização in vitro, a gente faz toda uma bateria de exames bem mais específicos para esse casal, tá? Como o espermograma, um exame chamado histerosalpingografia, porque existem algumas alterações que a gente pode contornar sem precisar partir para uma fertilização in vitro. Às vezes uma medicação, um estímulo de ovulação, e aí a gente consegue alcançar uma gravidez tão desejada, né? Como é quando a gente pega esses casais inférteis no consultório. Porque quando o casal não consegue, é um drama, né? É uma frustração muito grande, né? Eu digo sempre que, assim, uma gravidez planejada, quando a gente libera para engravidar, quando a gente para de usar o método contraceptivo, a gente não quer engravidar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, a gente quer engravidar amanhã, né? Então, assim, quando você vê os meses passando e você sem conseguir engravidar, aquilo gera uma frustração muito grande no casal. E as pessoas, às vezes, ficam cobrando, ficam perguntando, né? E aí, o bebê vem quando? Cadê o filho? Então, eu sempre digo para as pessoas, gente, não perguntem, porque vocês não sabem o que aquele casal está passando. Às vezes, eles já estão tentando há algum tempo e você não sabe, você fica cobrando. Então, está botando o dedo numa ferida, né? Então, evite fazer esse tipo de pergunta. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Rafaela Torrião, ginecologista. Doutora Rafaela, qual foi a paciente mais jovem que a senhora teve e a mais velha? A mais jovem que eu já atendi na ginecologia, tá? Que são pacientes não grávidas. Eu já tive uma paciente de 7 anos com quadro de puberdade precoce. O que é puberdade precoce? Diga aí. Então, João, a puberdade é aquela fase, né, onde a menina ela deixa de ter aqueles caracteres mais infantis e passa a desenvolver mama, pelo nas regiões íntimas e aí, por conseguinte, chega a menstruação. E a gente tem uma idade ideal que isso aconteça, tá? Tanto nas meninas quanto nos meninos. E quando isso começa a aparecer muito antes do que a gente espera, que é entre 8 e 9 anos, a gente precisa fazer uma investigação para ver se existe alguma alteração que justifique aquilo que a gente consiga tratar. Na obstetrícia, a paciente mais jovem que eu já tive que pariu era uma menina de 13 anos. E aí, foi normal? Foi normal, foi normal. Mas essa coisa de mães com 10, 11 anos depois de estupro é um caso terrível, né, doutora? Péssimo, horrível, assim. Inclusive, para a gente da equipe, né? É um momento muito tenso para a família, para a equipe médica. Lembrando, gente, que pacientes abaixo de 14 anos, João, são consideradas estupro presumido, tá? Mesmo que a paciente diga, não, eu fiz porque eu quis, a lei considera como estupro presumido porque considera que uma pessoa abaixo de 14 anos não tem capacidade de tomar uma decisão dessa. Olha, a mulher tem que ir para a ginecologista até a missa de 7º dia, a vida toda? Com certeza. Tem sim, João. Alguns exames a gente consegue parar de fazer, né? À medida que a paciente vai atingindo certas idades, como, por exemplo, o exame de prevenção. A gente não precisa fazer até os 80, 90 anos de idade, tá? Mas o acompanhamento com a ginecologia, ele deve sim ser realizado anualmente. E a menopausa? A menopausa interfere muito no trabalho da ginecologista? A mulher com menopausa é diferente? Eu não diria que interfere muito, mas é um quadro muito recorrente no consultório.
a gente recebe muitas pacientes com queixas da menopausa. Em específico, aqueles calores que as pacientes têm, né? Que elas sempre referem, doutor, eu posso botar 2, 3 ventiladores, botar o ar-condicionado no mínimo e ainda assim me dá uma onda de um calor que parece que vem de dentro para fora. Por que esse calor? Pelas alterações hormonais, são os sintomas que a gente chama de sintomas vasomotores. É muito comum a gente ter esses calores no consultório. Ô, doutora Rafaela, o parto de uma criança é diferente de um parto de gêmeos e... É sim, João. Parto gemelar, tá? É um parto que a gente tem uma chance maior de precisar intervir, né? De precisar de uma cesariana, inclusive, tá? Mas ele pode ser normal, só que ele tem um checklistzinho que ele precisa cumprir. Por exemplo, o primeiro bebê que sair, ele tem que estar sempre de cabeça, entendeu? Tem algumas coisinhas, alguns detalhes que num parto de um feto único a gente não vai ter. Não tem um negócio de um parto com ferro? O que é isso aí? Tem, é o que a gente chama de parto a fórceps, é um tipo de parto operatório. Fórceps, né? Isso, é um ferrinho que a gente encaixa na cabeça do bebê e a gente puxa ele na hora que a mãe faz força. É um parto que a gente só realiza, né? Um procedimento que a gente só realiza em situações extremas, tá? A gente só realiza esse procedimento quando o bebê ele está em sofrimento fetal ou quando a gente tem um período expulsivo muito prolongado, a mãe não tem mais força, não está mais aguentando, tá? E também tem algumas coisas que precisa preencher, né? Um checklist que precisa preencher para que a gente possa aplicar o fórceps, que é esse ferro que você falou. Já aplicou? Já apliquei algumas vezes. E o menininho sai normal? Sai, na maioria das vezes sai super bem. Até hoje eu não tive problemas. O máximo que já aconteceu é o que a gente chama de tatuagem do fórceps. Fica a marquinha, ele é redondinho na ponta, e aí fica a marquinha na bochecha do bebê. Sai com alguns dias. O menino já nasce tatuado, né? Já é uma vantagem, né? Se a menina aí é o charme. O charme, pois é, fica na bochechinha redondinha. Olha, o parto demora quanto tempo para recuperação? Então, teoricamente, o puerpério ele dura em torno de 45 dias. A gente sabe que a gente costuma ter uma recuperação muito melhor no parto normal do que numa cesariana, mas isso varia muito de paciente para paciente, inclusive em termos de limiar de dor, né? Tem paciente que, por muito pouco, ela refere uma dor muito intensa e tem paciente que, às vezes, mesmo após uma cesárea, tem uma recuperação fantástica. Olha, tem uma história que as duas maiores dores do ser humano é o infarto e é o parto. É verdade? O parto dói? Veja, João, eu não posso falar do infarto, mas eu pari, né? Eu passei por um parto normal, parei um bebê de 4,1 kg e dói muito, de verdade. Dói, né? Dói, não dá para dizer que não dói. Mas a mulher é mais forte do que o homem é que é frouxo, né? Sem dúvida nenhuma, João. Você é a favor, doutora Rafaela, no parto, o pai está presente? Totalmente a favor. Eu acho que a paciente ela precisa ter um rosto conhecido no parto, né? Se o pai não aguentar, que seja a mãe, um irmão, um amigo, uma vizinha, mas é muito reconfortante, inclusive para a própria paciente, ter alguém que ela conhece no parto, até porque, assim, um hormônio muito importante no parto é a ocitocina, né? Que é conhecida como o hormônio do amor. Para que a ocitocina ela seja produzida, a gente precisa que essa paciente ela esteja relaxada, ela se sinta segura, ela se sinta bem. Então, imagina você com dor, indo parir o seu bebê, num local onde você conhece quase ninguém ou ninguém, um rosto conhecido ali dá um conforto muito grande àquela paciente. Agora, no nascimento de uma criança, o leite materno é fundamental, né, doutora? Com certeza, a amamentação é extremamente importante. A gente já sabe que a amamentação ela previne contra várias doenças, né? Diabetes, obesidade, várias doenças da vida adulta. E a gente sabe que o parto normal propicia a amamentação pelos hormônios que são liberados no parto, tá? Mas mesmo que você passe por uma cesariana, se o seu bebê nascer bem, você tem a possibilidade de colocar ele no peito na primeira hora, que a gente chama de hora de ouro, e é extremamente importante para que essa amamentação tenha um bom prognóstico, para que você consiga manter essa amamentação durante 6 meses de forma exclusiva. Olha, antigamente tinha uma história de que quando a mulher tinha um filho, tomava caracu. Caracu é uma cerveja preta, que a caracu fazia ter mais leite. E tem mães que não tem problema e tem que precisar de doação do leite materno, né? Isso. A gente, assim, existe esse mito, né, de que a cerveja preta aumenta a quantidade de leite. Não existe nada comprovado com relação a isso, tá? Na verdade, há muito poucas pacientes com dificuldade em amamentar têm essa dificuldade por falta de leite. Na grande maioria das vezes é porque feriu a mama, tem dor na amamentação,
fez uma candidíase na região da mama, que é uma infecção por fungo. Então, muitas vezes, uma boa consultora de amamentação, corrigindo a pega do bebê, ajudando a mãe nesse processo, consegue resolver o problema da amamentação. A gente realmente tem muito poucas pacientes que não vão ter uma produção de leite adequada, porque o corpo da gente, João, é perfeito, né? Então, ele produz o leite de acordo com a demanda. Quanto mais o seu bebê suga, mais leite você produz, porque o seu corpo entende que o seu bebê está precisando de mais leite. Então, assim, tudo funciona numa perfeição muito grande. E tem um caso também, nós estamos falando aqui dos casos que foram para a mídia, que era uma mulher do interior aí que ela produzia muito leite, inclusive teve um humorista aí que chamou ele de vaca leiteira, foi processado, teve que pagar um bocado de dinheiro, né? Também esse caso de que mães que produzem um exagero de leite, né? Isso, tem também. A gente precisa lembrar, é importante nessa situação, que como eu falei antes, o corpo produz sob demanda. Então, quanto mais aquela mãe tira, mais o corpo continua produzindo. Então, às vezes, o segredo para corrigir esse exagero de produção é você ir tirando cada vez menos, certo? E aí você vai regulando sua produção até que seu corpo produza apenas o que o seu bebê precisa. Quem é que produz o leite, mãe? Qual é o órgão? Tem vários órgãos envolvidos. É? Né? Tem. Tudo começa lá no cérebro, né? E existe uma produção, por exemplo, tem que liberar prolactina, essa prolactina vai agir na produção do leite. A ocitocina, que eu falei, que faz parte do parto, também faz parte da amamentação, porque a ocitocina é o hormônio responsável pelo que a gente chama de ejeção do leite. Então, por exemplo, às vezes você produz muito leite, mas esse leite não consegue sair do peito. Então, não adianta, porque eu produzo muito, mas o leite não chega para o meu bebê. Então, tem toda uma cascata hormonal envolvida nessa produção de leite. E esse leite que não é consumido, vai para onde? Muitas vezes, quando a mãe produz muito leite e esse leite não sai, ela acaba evoluindo, na verdade, com infecções, né, na mama. Pode fazer mastite, inclusive fazer abscesso, precisar drenar abscesso, abrir, voltar para a sala de cirurgia para passar por um procedimento cirúrgico. É bem ruim quando a gente tem esse tipo de situação, João. E qual é a idade ideal que a mãe deve levar a filha para um ginecologista? Com que idade? Então, eu sempre oriento que leve a gineco na primeira menstruação, ou quando aparecerem os primeiros caracteres sexuais, que é quando a mama começa a crescer, quando começa a aparecer pelos na região das axilas. Aí a mãe já leva, a gente já faz uma primeira conversa, explica o que é a menstruação, que é algo normal, que ela não precisa se assustar com aquilo, que pode ter um pouco de cólica. Deixa uma medicaçãozinha para que, caso a paciente tenha cólica, possa tomar a medicação. E varia a idade que a menstruação chega? Varia sim, varia. A gente tem uma variedade bem razoável aí. Eu já tive pacientes que começaram a menstruar com 10, já tive pacientes que começaram a menstruar com 14, 15 anos. Para que as pessoas não tenham problemas, a limpeza é importante? A higiene, extremamente importante. Inclusive, gente, muitos pacientes fazem a higiene íntima de forma errada, tá? Nada de sabão amarelo, sabão de coco, não precisa disso, tá? E, pelo amor de Deus, o que a gente precisa higienizar é a parte externa. A gente não precisa higienizar nada de interno, tá? Eu já tive pacientes que têm, inclusive, infecções recorrentes. E aí chegavam para mim e diziam, doutora, eu já passei por 3, 4 médicos, já tomei várias medicações e não fico boa. E aí, quando eu começava a abordar a questão da higiene, ela dizia, não, mas eu limpo dentro. Eu digo, gente, não é para limpar dentro. A gente só faz a higiene da parte externa. A vagina, ela é autolimpante. Ela produz secreção, então ela está limpando o tempo todo. É autolimpante? É. A vagina, a parte de dentro do órgão sexual, a gente não precisa limpar. Porque, por lado do homem, o Nordeste é o recordista mundial em câncer de pênis. E segundo os médicos, é falta de limpeza. Mas o pênis já é diferente. Aí ele está na área externa. Diferente da mulher, né? E aí, mas o câncer de útero? Então, o câncer de colo de útero tem uma relação muito grande, na verdade, não é com higiene, é com HPV, que é um vírus, tá? É um vírus sexualmente transmissível. Os pacientes têm contato com esse vírus, às vezes eles passam anos sem ter sintoma nenhum e aí surgem com câncer de colo. Agora, o câncer de colo, João, ele é um câncer bom, entre aspas, no sentido de que é um dos únicos cânceres, né, que a gente consegue pegar ele numa fase que a gente chama de pré-maligna, antes dele virar um câncer em si, porque ele tem um período para se desenvolver aí de mais ou menos 10 anos. Então, aquela paciente que faz o preventivo todo ano certinho, ou a cada 2 anos, ela não vai ter grandes problemas, porque vai se pegar a lesão antes dessa lesão se tornar, de fato, uma lesão maligna, um câncer. Doutora Rafaela, por que é que as empresas aéreas proíbem que a grávida de 8 meses embarque?
Então, elas proíbem caso a paciente não tenha laudo. Se o médico der um laudo autorizando, elas conseguem embarcar. O grande medo das empresas, tá? E aí eu vou me colocar junto das empresas e do obstetra também, principalmente em voos de longa distância, é que haja alguma intercorrência e o avião esteja no ar. Porque na obstetrícia a gente sabe que existem intercorrências que minutos fazem muita diferença. Então, imagine você ter, por exemplo, um descolamento de placenta no ar. O paciente faz uma hemorragia muito grande. Você está lá em cima, ainda tem que pousar para conseguir levar essa paciente para um hospital. E se está em cima do oceano, não pode pousar, não? Exatamente. Então, o que é que você vai fazer? O risco, às vezes, não compensa o benefício. Nós queremos agradecer a doutora Rafaela Torrião. E já viram que ela está dando o mesmo show que a mãe deu durante muito tempo. Só não está prendendo as pessoas, que a mãe dela é coronel e ela ainda não é coronel. Ela não pode prender, mas cuidar da área de ginecologia, está cuidando tão bem quanto a mãe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.